Bom, nós estamos aqui agora conversando com a deputada e médica, a doutora Thaisa. Ela que está com uma grande responsabilidade, né, doutora? Está constantemente aqui no hospital. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho desse momento, a qual hoje a senhora está vivenciando, um momento que podemos dizer assim, muito perigoso, mas você está realmente ajudando aquelas pessoas que precisam. Momento de tristeza, momento de dificuldade não só para Pinheiro, para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo. É momento de pandemia, é momento realmente de a gente unir forças, momento de dar um conforto, equilíbrio, estabilidade, tanto aos profissionais de saúde quanto aos pacientes, aos familiares do paciente. É um vírus invasivo, é um vírus realmente que tem uma condição de diagnóstico muito rápido. Cada paciente, ele apresenta um sintoma, ele cursa com um prognóstico diferente. Então, assim, o paciente, ele está o tempo todo em instabilidade, um momento pela manhã você passa, ele está de um jeito, à tarde ele já cursa de outra maneira. Então, assim, a gente realmente tem feito essa força-tarefa, Wellington, porque ainda os profissionais são muitos profissionais infectados. Então, assim, nós que estamos sadios, pela profissão, pela questão da humanidade, pela questão mesmo profissional e, acima de tudo, do amor ao próximo, a gente realmente vem para frente, vem ajudar, vem realmente fazer todo esse amparo aos familiares e aos profissionais de saúde. Então, assim, quando você passa à frente, quando você faz parte dessa comissão que está realmente monitorando diuturnamente esses pacientes, e você vem emitindo boletim para as famílias, porque é um vírus o qual não permite que o acompanhante fique. Então, a estabilidade emocional desses pacientes, elas tendem a se exacerbar. Então, são pacientes que eles ficam com o psicológico muito afetado. E aí você realmente tem que ter uma equipe muito preparada, uma equipe pronta para que possa fazer todo esse atendimento, toda essa assistência a esses pacientes que fiquem mesmo rodando dentro das enfermarias. Porque cada momento, como eu falei, o curso da doença, ele é uma maneira, ele muda da forma que vai se apresentar. Então, a gente tem paciente estável de manhã respirando normal, à tarde ele já cursa com desconforto respiratório, reclama de muita dor torácica, paciente tem dificuldade em levantar, em fazer esforços físicos, tem febre, calafrio, dor de cabeça, dor no corpo, tem ageusia, anosmia, que é a perda do olfato e do paladar. Então, assim, como a gente também tem paciente que só apresenta a febre e com calafrio e não tem os outros sintomas que inclui o mais preocupante, que é o padrão respiratório. Então, por isso que a gente faz todo esse monitoramento. Nós estamos fazendo uma força-tarefa entre os profissionais para poder realmente estar sempre assistencializando esses pacientes. Então, assim, tem sido a nossa marca, tá dando atenção, tá rodando as meninas os outros colegas médicos, a enfermagem, os porteiros, maqueiros, todos envolvidos realmente para que a gente possa cumprir a assistência dentro dessas enfermarias, porque são pacientes que, além de não terem a presença do acompanhante nas enfermarias, eles estão realmente com o padrão respiratório comprometido, então eles precisam maior dessa investigação e esse cuidado. Você acha que a questão da ausência da família às vezes pode até ocasionar uma situação bem pior? Sim, como eu falei, ela tem ela tem um lado psicológico. Esse vírus, ele mexe com a questão psicológico-emocional dos pacientes. Quando você fala na falta de ar, é algo que a paciente já fica meio que desesperada, os familiares também. Então, assim, o fato de achar que vai morrer naquele momento que tem aquela falta de ar, o paciente refere que está morrendo, pede para não deixar morrer. Então, assim, são pacientes que a gente, na verdade, eles não estão nem com um quadro de insuficiência respiratória, mas aí entra aquela questão da ansiedade, do nervosismo e que aparenta que o quadro está bem pior. Graças a Deus, nós estamos com nossos pacientes hoje estáveis, não tem no abril. Nós estamos com um paciente realmente que tem se recuperado. Ontem foram 3 altas. A gente tem aí até ao domingo, acho que mais 3 altas para dar. E a gente tem tem cursado com muita felicidade. Fiquei muito feliz ontem, muito grata a Deus pela recuperação de 3 pacientes.
que fizeram todo esse acompanhamento, chegaram bem grave aqui, não foi preciso transferência, a gente conseguiu conduzir o caso, assim, parabenizar toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, todos os porteiros, os maqueiros, assim, a direção, porque foram incansáveis no monitoramento desses pacientes, e eu te digo que não é algo fácil, é desafiador, é algo que realmente afeta psicológico de todo mundo, pedir para que as pessoas tenham mais compaixão, para as pessoas tenham mais tolerância, tenham mais coerência. Um momento onde a população toda hoje está com o seu emocional estabilizado, todo fake news ou qualquer fake news que saia abala muito mais tanto os psicólogos, tanto os pacientes quanto os familiares e quem está vindo para o hospital, né? Os profissionais também ficam. Nós estamos com uma carga de trabalho muito alta, nós estamos realmente aí num ritmo que se entra muito cedo no hospital e não se tem hora para sair. Então tudo é muito novo, a gente não sabe como fica o paciente pós a infecção pelo Covid. Então, as pessoas têm que ter mais coerência, mais consciência daquilo que se vai publicar. Nós tivemos um caso que me deixou muito triste, um caso que me deixou realmente extremamente chateada, porque nós tivemos um relato no Facebook de uma irmã de um paciente que está internado com a gente, que relatava que o seu irmão estava morrendo e que eu estava de plantão e não estava fazendo nada. Então, assim, quem tem acompanhado a nossa rotina dentro do Antenor Abreu, nós temos aí uma semana praticamente que montamos essa frente do Covid dentro do Antenor, que foram abertas as enfermarias, tudo isso nós fizemos organizado com a Secretaria Municipal de Saúde, foi feita reunião entre COSEM, CIB, pelos responsáveis e também com o governo do estado. Então, quando nós ampliamos muito rápido essa rede de Covid aqui dentro do Antenor Abreu, a gente tinha estabilização, tinha alguns leitos, mas hoje nós estamos disponibilizando quase 30 leitos só para Covid. Então, nós fechamos uma ala exclusiva para a sala do Covid, formamos o posto médico, formamos a equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de segurança, de porteiro, dentro todo o conjunto que compõe essa equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, psicólogo. Hoje nós contamos com a terapia do ILIB, que é algo que se vem testando dentro do Antenor Abreu, que se vem testando também fora, que é um laser que pega pela artéria radial e ele tem a função de aumentar a imunidade, processo desinflamatório, cardiovascular, pulmonar. Então, a gente tem testado nos nossos pacientes, temos tido os bons resultados. Então, assim, tem dado toda aquela assistência, coisa que não tem sido fácil, muito cansativo. E quando você vê uma notícia de se disseminar por um familiar de um paciente, dizendo que o paciente está morrendo... Ainda mais quando a pessoa não está... E quando não está fazendo nada. Então, assim, logo que eu me deparei com meu telefone tocando, muita gente perguntando, eu fui saber onde estava esse paciente, porque eu tinha feito a visita e não tinha visto nenhum paciente morrendo, nenhum paciente grave. E aí eu fui saber quem era o paciente e fui lá e perguntei. E logo o paciente estava estável, o paciente saturando muito bem na oxigenação dele, sem uso de oxigênio, se alimentando, apenas queixando de um leve desconforto respiratório quando ele caminhava. Então, assim, algo de extrema irresponsabilidade, me desculpem a franqueza, mas eu não tenho como ter outro nome, irresponsabilidade porque você causa um tumulto, você causa uma instabilidade numa equipe que você vem treinando, você vem trabalhando todos os dias para ela lhe deparar com salvar vidas. Então, ninguém sai da sua casa, nenhum profissional de saúde sai da sua casa para vir para o hospital matar ninguém. Então, principalmente nesse momento aqui. Principalmente, né? Que a gente... Vocês acabam colocando em risco a vida de vocês. Nós não somos heróis. Eu não gosto muito desse termo quando se usa heróis da saúde. Eu falo a gente porque eu me incluo nisso. E hoje eu não estou aqui dentro como deputada, eu já não estou aqui dentro como se fosse prefeito, estou dentro como médica, da minha formação. Então a gente não quer título nem capa de herói, a gente quer respeito. A gente quer a consciência, a gente quer a solidariedade. Nós queremos esforços das partes das outras pessoas e que possam encorajar a gente. Não as críticas falsas, levianas, coisas assim baixas, de uma politicagem muito suja, de uma politicagem que no momento não requer.
Então, o momento é um momento de amor ao próximo, um momento de atenção, um momento de respeito, um momento de compaixão, um momento que a gente não quer saber de preconceito. Todos nós estamos sujeitos a ser infectados pelo Covid. Então, isso não passa a dizer que eu sou melhor do que você ou não. Temos todos os protocolos do Ministério da Saúde de isolamento, mas isso não significa dizer que o paciente ele é pior por ele estar infectado do que aquele que está sadio. Então, essa é a prática, é a política que nós temos preconizado dentro do Antenor Abreu. Acho que, para quem me conhece, é a política da humanização, que eu prego sempre em todas as minhas falas e prego, mais importante do que nas minhas falas, na minha prática do dia a dia. E a gente tem instalado dentro do Antenor Abreu e, glória a Deus, tem dado certo. Então, assim, eu fico imensamente grata a Deus, mais uma vez, por Ele me colocar em missões, por me dar a oportunidade de trabalhar com uma equipe, realmente, que acaba me surpreendendo, porque são pessoas que estão dando o melhor de si, são pessoas que estão assim, abrindo mão do convívio da sua família. Muitos deles estão afastados de casa. Então, pessoas que estão se doando totalmente em combate ao Covid, na vontade realmente de salvar, de ver recuperados, de ver pacientes levantando a plaquinha que venceu o Covid. Então, isso para a gente que está no dia a dia é altamente gratificante. Isso, na verdade, acaba sendo a resposta para todas as críticas, a resposta para todos os embates, né, que as pessoas tentam colocar, pregam fake news. Nós não temos o melhor modelo de saúde, eu não estou aqui para dizer isso, nós não temos o melhor modelo de saúde do mundo. Longe da gente ter esse modelo. Quem dera. Mas o Maranhão também não tem, o Brasil também não tem. E o mundo ele não estava preparado para o Covid, ele não estava preparado para essa pandemia. Os países desenvolvidos tiveram um colapso. Então, nós com a gente não ia ser diferente. Mas eu acho que a palavra-chave desse momento, ela é a humanização, ela é o amparo, ela é a assistência, ela é a consciência de todos nós, tanto desde a ponta, que é se isolar, ficar em casa, uso de máscara, se higienizar, até o paciente adentrar o hospital da internação, doutora, que é a assistência dos profissionais. Doutora, recentemente um deputado que também é médico foi para a televisão e disse que aqui no Hospital Antenor Abreu não tinha respirador. Essa informação, ela procede? Nós somos um hospital de média complexidade. Então, quando eu falo em respirador, eu tenho que falar logo de uma UTI ou de uma ala vermelha, que só muda a nomenclatura, porque a UTI diz que tem que ter 10 leitos com 2 de isolamento, e a ala vermelha eu posso ter um número reduzido de leito. Para eu ter uma UTI, eu tenho que ter todo além de uma estrutura que é grande, eu transformo esse hospital de médio para alta complexidade. Eu tenho que ter a equipe treinada, para isso eu tenho que ter mais contratações profissionais. E pronto, uma mão de obra treinada, obra específica. São os intensivistas. Eles são mais caros, o plantão da intensivista ele é bem mais caro, né? E a gente tem um espaço dentro do Antenor Abreu e nós estamos realmente transformando esse espaço que tem aqui em UTI. O governo Luciano, o prefeito Luciano, ele sempre foi muito parceiro do governo do estado. E no primeiro momento, ele acabou emprestando 2, 3 respiradores no primeiro momento de grande aglomeração e número de internação no Maranhão. O secretário pediu, e hoje nós estamos recebendo 6 respiradores. O Antenor Abreu tem 2 respiradores na estabilização, então nós vamos contar com 7 respiradores. Nós temos respirador no Antenor Abreu hoje para manter pacientes estabilizados. Aqui, paciente chegou até 24 horas. Então já chegou paciente até 48 horas de internação na estabilização aqui com o respirador. E nós temos 2. Com 5 que nós estamos recebendo, então nós vamos ter 7 respiradores dentro do Antenor Abreu a partir de segunda-feira. Materno-infantil tem respirador? Materno-infantil tem respirador. A gente tem uma rede de gases. Essa rede de gases foi algo que já está para ser instalado desde o final do ano passado. Teve o recesso do final do ano e quando voltou, quando virou o ano, foi com essa pandemia. E aí o governo do estado pegou a mão de obra, acho que quase todas as empresas, para começar a abrir mais leitos de UTI. E acabou que a nossa atrasou. Nós temos 2 leitos, nós temos
3 respiradores no materno infantil, e aí o prefeito está adquirindo mais 5 respiradores. Então nós temos na estabilização hoje montado um respirador, e nós vamos fazer a UCI de 6 leitos com os 6 respiradores. E hoje a gente acaba dizendo que a prioridade vem para o Antenor por conta do momento que está se vivendo. Graças a Deus nós não tivemos ainda caso de gestante contaminada, nem criança aqui em Pinheiro. Então a gente não tem deixado de se preocupar, tem sido monitorado, mas hoje a maior atenção, hoje requer mais cuidado o Antenor Abreu pelo fluxo que hoje é bem maior. Quantos municípios o Antenor Abreu está recebendo? A gente recebeu assim, acredito eu que é pactuada com 17 ou 18 municípios, mas a gente tem até inclusive as imagens de ambulância do Boa Vista do Gurupi, ambulância de Carutapera, ambulância de Centro do Guilherme chegando na porta do Antenor Abreu, pedindo socorro, pedindo ajuda, que não faz parte. E a gente não fecha as portas. Já se tem aqui um relatório do atendimento de 40 municípios. Então, realmente, essa hoje é a realidade do Antenor Abreu, essa hoje é a realidade que a gente vive aqui, um fluxo muito alto e que, infelizmente, não acaba sendo só de Pinheiro. Lembrar, uma vez que o paciente com Covid, ele é um paciente que ele pode ser tratado em casa, tá? E se o paciente ele piora com desconforto respiratório, o município de origem ele regula esse paciente por marco regional, porque o sistema todos os municípios têm. Acontece uma questão de regular. O que acontece é que os municípios não fizeram a aquisição de testes, estão mandando o paciente para cá por ser pactuado, eles mandam os pacientes para cá, os pacientes estão chegando com falta de ar, com dor de cabeça, com todos os sintomas, porém sem o teste. A gente não pode dizer que não vai estar, porque eles dizem o seguinte, eu não tenho teste de coronavírus, então eu não sei se o paciente tem ou não tem. A obrigação do Antenor Abreu é receber. E a gente acaba testando os pacientes. Então, uma vez que os testes que foram adquiridos pelo prefeito eram para ser dos pinheirenses, para os pinheirenses, porque todos os prefeitos receberam uma verba em combate ao Covid. O mínimo que os prefeitos deveriam adquirir eram os testes. Então, o que acontece? Os testes que, teoricamente, seriam só para a população de Pinheiro, estão atendendo todos os municípios que estão chegando aqui. E aí, quando as pessoas chegam no Antenor Abreu, que fala os testes acabaram não por não assistência do prefeito ou por deixar faltaram porque as leis de Pinheiro, a gente continua prestando atendimento, assistência aos municípios, e não só os pactuados. Município da Baixada, do Alto Turi e da BR. Essa hoje é a realidade de Pinheiro. Hoje tem teste ou já faltou? Hoje tem teste. Nós temos testes. A gente tem cumprido, é muito esclarecedor, é muito bom ter feito essa pergunta para eu poder explicar. Existe uma questão que eu tenho uma discussão muito grande em relação a esse teste. Se a gente não cumpre a janela, que é de 7, 8 a 10 dias, esse teste ele pode dar não reagente, significa que a pessoa não tem o Covid, quando na verdade ela está com todos os sintomas. Então é um teste que a gente chama de falso negativo. Então assim, a partir do momento que eu faço o teste, você está com 3, 5 dias e porque quer fazer o teste, e vem essa cor da confusão porque quer fazer o teste, ele dá negativo, o que acontece? Eu estou dizendo que você não tem o sintoma, que você não tem, o vírus, e você pode, por achar que não tem, vai acabar contaminando outras pessoas dentro de casa, porque não está fazendo isolamento e para o contato, principalmente dentro de casa. E aí você começa com todos os sintomas, eles podem se exacerbar, e aí tu vem para internação. Mas eu tive aqui, fiz o teste, deu negativo, por que eu estou doente? O que está acontecendo? Não, eu não tenho isso. Então, é algo que a gente tem que ter muita cautela no uso do teste. Teste, ele existe uma janela. Eu tenho que ter uma carga viral dentro de mim em um limite para que ela tenha que estar bem alta, ela tem que estar num limite lá para que o teste possa ler essa carga viral e dar reagente ou não reagente. Então eu tenho que obedecer essa janela imunológica, que é de 7, 8 a 10 dias. O melhor tempo de se fazer é entre 8 e 10 dias.
Então, não adianta o desespero do povo para estar fazendo teste fora essa janela, porque ela dá um falso negativo. Mas tem casos, doutora, que teve 3 dias e deu positivo. São casos e casos. Mas se existe uma portaria medicamentosa, existe uma portaria laboratorial, existe uma portaria de todo um protocolo, a gente tem que cumprir para a gente poder se basear e ter êxito no nosso prognóstico. Doutora, qual a sua mensagem que você deixa agora à sociedade pinheirense, principalmente aquelas pessoas que muitas das vezes saem das suas casas sem necessidade? Pedir bom senso, pedir realmente a educação, a coerência, pedir a consciência. A gente tem lutado, acho que se não um dos maiores, mas o maior desafio até agora. 9 anos de formada eu tenho, as piores cenas eu tenho vivido, cenas assim de pacientes pedindo para não morrer, pedindo ajuda. Isso assim, como eu te falei, são pacientes que às vezes nem estão tão graves, mas são pacientes que já vêm com o psicológico tão afetado, tão fragilizado, que eles entram com medo, eles entram por estar sozinhos, muito frágeis. Então assim, as pessoas elas têm que praticar mais o amor ao próximo, praticar mais a fé em Deus, saber das precauções, saber o que esse vírus não é uma gripezinha qualquer, não é um simples vírus, é algo que mata muito ligeiro. Então assim, a gente tem feito uma corrente de oração, a gente tem pedido realmente força para todos os profissionais, pacientes, familiares. Então assim, que vocês possam realmente ter a consciência, ter o bom senso de se manter em casa, de se manter em isolamento, de usar máscara, selecionar uma pessoa em casos extremos para poder sair de casa. Eu sei que a nossa realidade socioeconômica, não requer muito estar dentro de casa, mas a gente tem que ter realmente a prática da educação, a prática da consciência, do cultivo e amor ao próximo, porque realmente é isso que vale na vida. Quando você se você fica um legado de história, e que a gente possa plantar um legado de amor, um legado de atenção, de assistência, porque na verdade é a melhor lição, é a melhor tarefa e missão que a gente pode deixar quando a gente se vai ou quando a gente passa por algum lugar. É o amor, é a humildade e a humanidade. O mundo hoje precisa de mais amor, precisa de mais atenção e de mais consciência. Doutora, é importante frisar que a senhora está falando, está sem máscara, mas todos nós que estamos aqui por trás, nós estamos usando as máscaras. E a questão da máscara é muito importante, né, doutora? Máscara, ela ajuda, a máscara, ela tá ali, como fala, a máscara salva a vida, né? Você evita estar expondo as gotículas salivares e que o vírus ele se propaga dessa maneira também. E eu estou usando a máscara porque eu estou fazendo, mas a gente está mantendo a distância, é muito bom deixar claro isso. Eu uso a máscara, eu uso todo o meu material de proteção individual, o equipamento que chama o EPI. Então eu tenho meu jaleco, tenho meu descartável, minha capa. Inclusive, eu tenho um face shield. Isso, né? Isso, todos os profissionais hoje vocês podem olhar, eles estão fazendo o uso do avental, o uso da face shield, que é a máscara da protetora, né? Eu uso a máscara, uso gorro, luvas. Então assim, eu nem adentrei ainda, né, pro hospital. Aí eu coloco a roupa e vou fazer os atendimentos, faço as visitas e tenho assim ajudado os colegas plantonistas a darem o seu melhor para a população de Pinheiro. Então eu só tenho muito a agradecer todos que estão envolvidos nessa grande batalha, e queria muito poder dizer que a gente está chegando ao fim. É algo incerto, a gente vive dia a dia, a gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Doutora, o que é que a senhora atribui esse aumento dos casos aqui na cidade de Pinheiro? Estamos chegando aí a aproximadamente 100 casos. Falta de consciência mesmo das pessoas, achar que não vai pegar, que não vai adquirir, e a gente tem esse sério problema. Mas eu tenho visto que depois dessa campanha que a gente tem feito de conscientização, depois de vocês que estão na mídia estarem realmente batendo, notei uma redução no número, assim, no movimento da cidade. Mas o fato é que tem chegado muito paciente também,
E a gente tem pedido, conversado, inclusive com os familiares. Hoje eles já são conscientes que uma vez entrou, o acompanhante não pode ir para não se contaminar. E a gente tem conversado, pedido para se manter em isolamento. A gente entra em contato direto, faz os boletins dos pacientes, boletim médico. A gente passa pela manhã e é passado à noite. Então a família ela sai realmente bem mais aliviada e tem assim deixado de estar dentro do hospital, porque aqui pode pegar o vírus e levar mais para frente. Então, realmente é a questão. Não tem onde vencer. Os países que venceram o Covid, eles venceram com isolamento, com máscara, com luva e com a conscientização e a educação. Doutora, a Caixa Econômica era um local hoje de maior quantidade de pessoas, né? Mas a Prefeitura, em parceria com alguns empresários, tiveram uma iniciativa. Inclusive, nós estamos vindo de lá agora e acompanhamos uma nova realidade. Colocaram uma tenda, colocaram cadeiras para as pessoas e agora a própria agência bancária está distribuindo uma quantidade X de senha. Isso, na realidade, muda bastante e ajuda principalmente na prevenção. E também a questão do prefeito ter fechado a cidade, quando ele fechou, tomou essa medida de fechar, né, a cidade para evitar esse fluxo de vir, principalmente de pessoas de outros municípios que vinham para esse fluxo da Caixa. Então nós notamos uma diminuição nas filas e aí com isso você vê menos aglomeração, maior chance da gente não ter caso. E aí foi algo que eu até queria que eles pudessem prorrogar um pouco mais, porque a gente tem tido bons casos. Cada vez que você testa, Wellington, mais pacientes são detectados e diagnosticados, e aí mais a gente consegue fazer o isolamento, mais a gente consegue fazer o tratamento. Então, assim, se vem outras pessoas para a Caixa e aumenta aquele fluxo, aquela aglomeração, a gente está contaminando cada vez mais. O Brasil é o país que menos testa na América Latina, atrás de Cuba, de Argentina, do Peru, do Chile. Então o Brasil não tem uma quantidade de teste suficiente. Então cada vez que tu contamina mais tu tem que testar e aí tu entra no colapso lá na ponta que é dentro do Antônio Abreu. Deputada, para fechar, sair um pouquinho da médica Thaisa, agora a deputada estadual, doutora Thaisa, também está sensível com toda essa ação, inclusive teve aí a doação de 2.000 cestas básicas às famílias pinheirenses. Agradeço aqui ao presidente, especialmente ao presidente Otelino, por essa iniciativa, por mais uma vez estar sensível às causas que vêm dando grande impacto no nosso estado e sempre de uma forma muito inteligente. Ele vem prestando esse auxílio. Quando teve a iniciativa realmente da aquisição de 2.000 cestas por deputado, onde eu destinei as minhas cestas para a cidade de Pinheiro, né? Ontem fizeram até, Wellington, algo que me chateou bastante, distribuir máscaras, eu mandei confeccionar 1.500 máscaras e coloquei num saquinho, elas higienizadas, com uma tagzinha, que era a deputada Thaisa Ortegal, protegendo vidas. E colocaram nas cestas, um ato baixo, para poder me prejudicar perante o Ministério Público, né? E até conversei com o presidente Otelino ontem sobre isso. Mas acho que a gente é bem, bem superior a essas ações que nos deixam bastante chateada. Mas eu entrei também além desse benefício das 2.000 cestas, eu entrei também com um projeto de lei que me deixou muito feliz e que acredito eu que vai ter aprovação da Assembleia próxima semana, que é o pré-natal domiciliar, para que as gestantes elas possam não estar sendo expostas, indo a posto de saúde, então utilizar essa mesma equipe que faz a atenção básica dentro do posto para ir na casa da paciente fazer essa consulta, esse acompanhamento, isso evitando ela sair de casa, ter contato e a gente ter gestantes graves. Então, dentre essas e outras, a gente tem tomado várias outras medidas. Eu passo a lista para você, nossos projetos de lei, das nossas indicações, para que você possa estar acompanhando, passando para a população. Então, a gente tem feito todo o esforço.
não só dentro de Pinheiro, mas tem pedido indicação, estado de calamidade para Chapadinha, onde tivemos 300 famílias desabrigadas, Brejo recente, que você acha que pode ver os vídeos lá que foram devastando a cidade. Então, a gente tem realmente prestado atenção, mandando máscara, álcool em gel para alguns municípios e podendo ajudar de alguma maneira e levar um melhor conforto e qualidade de vida. Repórter Cidadão.